Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente curricular de língua portuguesa. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre duas letras fantásticas, o C e o G, que quando a gente fala na palavra, dependendo da vogal com quem eles estão, eles têm sons também semelhantes. E a gente precisa saber distinguir quando eu falo a letrinha C e quando eu faço o G. Porque o C, ele tem um som que é... E o G tem um som que é muito parecido, muito parecido. É uma diferença pequenininha entre o som de um e o som do outro. E é por isso que às vezes a gente acaba se confundindo na hora de escrever, tá certo? Lembrando que a escrita é a representação gráfica do som, né? Daquilo que eu falo, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa aula, onde vamos falar um pouquinho sobre a letra C e a letra G, e ela começa com a proposta de atividade que nós vamos fazer nesse momento. Diz o seguinte: leia novamente esta norma do museu. Em outros momentos nós falamos sobre regras de museus, lembram? Algumas regras importantes para que a visita seja bastante produtiva. Então olha lá, essa é uma das regras que diz: não é permitido entrar no museu com comida ou garrafas com líquidos. Então não pode nem entrar com alimento e nem com garrafinha de água, de refrigerante, de suco, não pode. E aqui o autor, ele destacou duas palavras. Ele destacou a palavra comida e destacou a palavra garrafas. O autor do livro, ele destacou essas duas palavras. E ele está dizendo o seguinte: observe as palavras destacadas e pinte a letra inicial de cada uma delas. Então ele pede, não é a sílaba, ele quer a letra com a qual as palavras começam. Então lá em comida, lá, comida. A sílaba inicial é o co, mas a letra com a qual ela começa é a letra C. Então pinta o C do comida. E na palavra garrafas, a primeira sílaba é o G, mas a primeira letra é o G. Muito bem, então eu circulei lá o C da comida e o G da garrafas. Agora, olha lá, número 2. Complete as palavras com as sílabas que faltam. Utilize o banco de sílabas caso necessário. Então, eu tenho aqui algumas sílabas. Eu tenho a sílaba G, K, C, G, Go, Si. Então, Gi, Si, K e o G. Estão vendo? Então, olha lá. Aqui eu tenho uma o quê? O que é isso aqui, gente? Uma cenoura. Olha ali, eu já tenho a sílaba no e a sílaba ra. Noura. O que está faltando? Cenoura. Então, olha lá, eu vou escrever aqui, olha lá. Cenoura. Não é isso? Depois eu tenho aqui do lado, ó, tartaruga. Eu falo tartaruga ou eu falo tartaruga? Ga. Então, olha lá, ó. Tartaruga. Aqui eu tenho um gorila. Eu conheci um gorila no zoológico ou um gorila? Go. Muito bem, G com O. Gorila. Aí aqui eu tenho a girafa. Lá no mesmo zoológico onde eu conheci o gorila, eu conheci a cirafa ou a girafa? Girafa, né? Com G. Olha lá. Girafa. Aí eu tenho o abacaxi. Olha lá. Abacaxi ou abacaxi? K, né? Olha lá. Abacaxi. E por fim eu tenho a melancia, né? Eu não digo melangia, eu vou comer um pedaço de melancia. Olha lá.
Melancia. Então, essas são as palavrinhas ali que vocês tinham que completar com a sílaba. Então, eu usei sílaba C, G, GO, G, K e Si. Ali embaixo no número 3 diz o seguinte, reescreva as palavras. Reescreva é escrever novamente, é escrever de novo. As palavras da atividade anterior no quadro adequado. Então, eu tenho dois quadros. Eu tenho o quadro dos animais. Deixa eu separar aqui. Né? Eu vou fazer aqui, então, dois quadros, tá bom? Vou separar assim. Pode ser, pessoal? Num quadro, eu vou ter os animais. E no outro quadro, eu vou ter alimentos. E aí eu vou fazer uma classificação, porque alimentos e animais são a mesma coisa? Não, né? Então eu vou fazer uma classificação. Essas palavras que eu tenho aqui eu vou classificar. Aquelas que são animais e aquelas que são alimentos. Então, olha lá, cenoura, pessoal. Alimento. Então, eu vou escrever, ó, cenoura. Tartaruga. Animal. Gorila, animal. Girafa, animal também. Abacaxi, alimento. E a melancia, alimento também. Então, vamos lá. Melancia. Então, aqui nós separamos, então classificamos. Vamos seguir então para a próxima página, que é o número 4. Troque a letra G pela letra C nas palavras, leia as palavras formadas e ligue-as às imagens correspondentes. Quando nós trabalhamos com o F e com o V, nós fizemos uma atividade muito parecida, né? Quando a gente trocava lá, tinha a mesma estrutura da palavra, a gente colocava o F ou o V. Para a gente perceber o que, gente? Que embora sejam duas palavras, ou melhor, duas letras que têm sons muito semelhantes, conforme a palavra em que eu as utilizar, se eu trocar uma pela outra, eu vou ter um sentido diferente. Lembram da faca e da vaca? Falamos sobre isso, era o F da faca e o V da vaca. Aparentemente, o som é muito parecido, mas faca é uma coisa e vaca é outra, certo? É isso que nós vamos fazer aqui. Então, na primeira palavra ali, ó, gesto, né? Já tem aqui a palavra, né? Tá dizendo que é gesto. Eu vou trocar a palavra gesto, né? O que é um gesto? Por exemplo, quando eu faço assim para vocês, eu estou tendo um gesto, né? Estou dando um gesto, estou fazendo um gesto de tchau, né? Vou apagar aqui um pouquinho para a gente poder registrar aqui, tá bom? Gesto. Então, eu vou trocar o G pelo C, que foi o que a atividade sugeriu ali, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho o gesto. E eu vou trocar o G pelo C. O que eu vou ter, então? Eu vou ter o cesto. Cesto é a mesma coisa que gesto? Isso daqui é um gesto. E o que é um cesto? Olha lá o que é um cesto, né? Onde eu vou armazenar alguma coisa, ou um cesto de roupa, ou um cesto de fruta, ou um cesto de flores, né? Alguma coisa eu vou armazenar dentro desse cesto. Então, eu vou ligar o cesto, certo? Depois do lado, eu tenho a palavra gama. E vou trocar o C pelo G, que vai ser a cama. Olha lá. Então, eu vou ligar a cama. Depois eu tenho a palavrinha gola, né? A gola da camisa, por exemplo. Ou a gola da camiseta, né? E vou trocar por C, que vai ficar como, pessoal?
cola. E aí eu vou ligar lá a cola, né? Um tubo de cola. E por último, eu vou ter o gela. A geladeira gela os alimentos, não é isso? E aí eu vou trocar o G pelo C e eu vou ter a palavrinha cela. Olha lá o que é uma cela, né? Olha lá, a cela da prisão, olha lá. Estão vendo? Estão vendo o que eu digo? G e C são muito parecidos mesmo. Mas não dá para eu colocar qualquer um. Eu tenho que pensar qual é a palavra que eu quero, qual é o sentido da palavra que eu quero. Não é verdade? Aí vamos ali para o número 5. Escreva o nome do que está sendo representado em cada imagem e registre uma letra em cada quadro. Então, nós vamos separar por letrinhas. Então, o primeiro desenho é o quê, gente? É uma cebola, né? Então, olha lá. Uma letrinha em cada quadradinho, hein? Cebola. Olha lá, hein, gente? Quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Do lado da cebola tem a gelatina. Olha lá. Gelatina. Vamos ver quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui do lado eu tenho um copo. Então, olha lá. Copo. 4 letrinhas. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho o que, gente? O que é isso daqui? Um dado? Acho que é um dado, né, gente? Penso eu. Vamos ver. Vamos colocar lá como dado. Se não for dado... vamos colocar dado. Se não for dado, depois a gente... Um cubo, será? Aquele cubo de mexer alinhar as... Cubo mágico de alinhar as... É que a professora às vezes tem umas falhas de memória. Deixa eu só explicar para vocês. A professora tem umas falhas de memória de vez em quando, porque é muita informação. Mas aí aqui na minha sala tem uns seres mágicos, umas fadinhas, uns gnominhos, uns seres mágicos que, sopram no meu ouvido. Então, quando eu fico em dúvida, eles sopram no meu ouvido. E eles sopraram para mim que esse é um cubo mágico. Vocês concordam comigo? Ah, que bom, tá vendo? Espero que vocês aí tenham também umas fadinhas, uns anjinhos, uns gnominhos, né? Que soprem para vocês. Então, vamos lá, gente. É o cubo. Olha lá. Cubo. 4 letras, né? E 4 quadradinhos. Aí eu tenho a palavra gaiola. Olha lá. Vamos ver? Olha lá. Gaiola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por fim eu tenho a palavra cidade. Olha lá. Cidade. Olha lá. Cidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por fim, a gente chega aqui na atividade 6, que fala o seguinte: as imagens a seguir representam crianças em um museu. Elas estão respeitando as regras? Escreva nas linhas a seguir o que você diria a cada uma delas. Então, olha aqui. Nessa imagem eu tenho a menina, o que a menina está fazendo? Ela está tocando no vaso. Mas olha o que tem entre ela e o vaso. O que tem entre ela e o vaso? Uma linha, né? Uma faixa de contenção. Quer dizer, se tem uma faixa de contenção entre ela e a obra, significa que pode tocar? Não, né? Então, o que você diria para essa menina? Não toque, né? No objeto, não toque no vaso, ou não toque na obra.
Vamos escrever exatamente o que a gente vê? O que você diria para ela? Não. Então, vamos lá? Não toque na obra. Nesse caso, a obra em exposição é o quê? Um vaso, né? E a outra menina, o que ela está fazendo? Ela está comendo. Então, vamos colocar lá. Não consuma alimentos, né? Porque afinal de contas pode ser maçã, mas pode ser qualquer outro alimento, né? Não consuma alimentos dentro do museu. Certo, pessoal? E se você ainda tem curiosidade para conhecer sobre museus, sobre regras de museu, sobre como que é visitar um museu, né? O autor do nosso livro, ele sugere esse livro aqui que se chama Visitando um Museu. E olha lá o que diz, este livro é perfeito para quem tem curiosidade de saber como funciona um museu. Nele, a autora tira todas as dúvidas de quem quer conhecer melhor esse espaço, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor, tá aí a dica de literatura para você pesquisar mais sobre museus e ficar cada dia mais inteirado nesse ambiente que nos traz também muitas informações e nos contam histórias. Tá certo? Por hoje é só. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!